Com certeza você já percebeu que existem diversos tipos de chocolate por aí, mas se você chegou até este vídeo, está procurando o melhor chocolate possível, pois se preocupa com a sua saúde. Então, continue assistindo este vídeo até o fim, que eu vou te ensinar a escolher os mais saudáveis. Fala Chocolover! Neste vídeo vamos falar sobre a deterioração dos chocolates nos últimos tempos. Com certeza você percebeu que os chocolates estão piores do que os chocolates de antigamente. E ainda vamos explicar uma maneira de escolher um chocolate bom e saudável. Então fica comigo até o fim. Se gostou desse vídeo, deixa um comentário. Qual chocolate das antigas você mais tem saudade? Para mim, particularmente, o chocolate surpresa era inigualável. O conceito básico para um chocolate ser considerado saudável para mim passa por 4 pilares. O primeiro pilar, baixo teor de açúcar. O segundo pilar, alto teor de cacau. Terceiro, nenhuma adição de conservantes ou aromatização artificial. E o quarto e último pilar, quanto menos ingredientes, melhor. Com esses pilares nos guiando, é possível escolher um chocolate altamente saudável. Então, falando um pouco sobre o primeiro pilar, quantidade de açúcar. Infelizmente, os chocolates convencionais de gôndola, a grande maioria deles tem pelo menos 60% de açúcar. Sim, porque pela legislação brasileira, para ser considerado chocolate, precisa ter somente 25% de cacau. Na minha opinião, um bom chocolate, seja ele ao leite ou não deveria ter mais do que 30 ou 35% de açúcar. Então, o primeiro ponto principal é a quantidade de cacau, porque a quantidade de açúcar vai ser diretamente proporcional. Quanto menor a quantidade de cacau, maior a quantidade de açúcar. Então, o pilar 1 e pilar 2 estão intimamente ligados. Quanto maior a quantidade de cacau, também melhor. Mas você não precisa necessariamente somente consumir chocolates intensos, porque isso não é geralmente do gosto do brasileiro como um todo. Chocolate 60%, 70% cacau ou mais. Se você gosta de um chocolate ao leite, procure por um bom chocolate ao leite. Existe uma categoria um pouco acima do chocolate ao leite que chama os chocolates Dark Milk, que significa os chocolates intensos que também levam leite. Esses chocolates costumam ter a partir de 40% a 45% de cacau, podendo chegar até 60% de cacau. Então você vai ter o benefício do cacau e ainda a cremosidade do leite. O terceiro pilar também é muito importante, porque um verdadeiro chocolate não precisa de nenhuma aromatização artificial e nem conservantes. O chocolate e o cacau são aromáticos por natureza. Se o cacau for colhido maduro, bem fermentado, o cacau fornece um perfil aromático de aromas e sabores impressionante para o chocolate. Então, se você encontrar na gôndola um chocolate, principalmente os intensos, que lançam mão de aromatização artificial, seja de baunilha, vanilina ou qualquer outro aromatizante, desconfie. Muito provavelmente o fabricante está querendo encobrir defeitos. E o último pilar, basicamente, é uma síntese de todos os outros. Quanto menos ingredientes, melhor. Um bom chocolate intenso, ele pode ter de 2 a 4 ingredientes. E um bom chocolate ao leite também não precisa mais do que 4 ou 5 ingredientes. E se você está gostando desse conteúdo, já aproveite e se inscreve no canal para aprender ainda mais sobre esse alimento que nós tanto amamos. Bem, já falamos sobre a escolha de um chocolate premium, que é bastante saudável. Mas se você quiser chocolates mais específicos e mais nichados, temos outras categorias de chocolate que também podem te atender muito bem. Nós temos os chocolates orgânicos, chocolates veganos, chocolates diets, chocolates funcionais e até mesmo chocolates crus. Vamos falar um pouquinho sobre cada um deles. Os chocolates orgânicos, pela legislação brasileira, eles precisam ter pelo menos 95% de ingredientes orgânicos, no mínimo. Ou seja, se é um chocolate intenso, 70% cacau, a soma dos ingredientes, tanto do cacau, do açúcar, precisa ter pelo menos 95% de produtos orgânicos em sua composição. Mas não é somente isso. Para ser considerado um chocolate orgânico, ele precisa ter o selo de chocolate orgânico. Porque nos chocolates orgânicos existem uma série de controles que são estritamente necessários. Existem órgãos reguladores que olham isso muito de perto. Então, para o chocolate conseguir o selo de orgânico, ele precisa ter, a fábrica inclusive precisa ter uma adaptação toda exclusiva e uma separação de linha para não ter nenhum tipo de contaminação com outros chocolates que não sejam orgânicos. Os chocolates diet, eu particularmente prefiro quando são adoçados com maltitol, que acredito ser
o adoçante que interfira menos no sabor do chocolate. Vai interferir um pouco, mas é um adoçante sintético que não agrega outro tipo de sabor. Existem chocolates adoçados com diversos tipos de adoçante, inclusive xilitol. Mas o xilitol, por exemplo, não é muito do meu gosto, mas se você gostar daquele sabor um pouco mentolado e levemente gelado, pode ser que você goste. Mas na minha opinião, para ter um chocolate que represente mais, que a gente consiga ter mais o aroma do cacau, o maltitol é o mais adequado, inclusive para quem possui diabetes. Claro, deve ser consumido com moderação, não somente pelo teor de gordura, mas também porque o maltitol ele não é sintetizado pelo nosso organismo, ele só serve para adoçar o chocolate. Então ele necessariamente 100% dele será eliminado. Então tem um risco, se você comer muito chocolate diet, você pode ter problemas de digestão, inclusive. Chocolates veganos. Eu não sou vegano, mas adoro. Eu, particularmente, no meu laboratório, faço muitos chocolates veganos. Um chocolate branco vegano, então, fica excelente. Se você utilizar farinha de coco, leite de coco em pó, óleo de coco, fica uma delícia. Na minha opinião, não sei porquê, quando alguns fabricantes incluem aromatização no chocolate branco, porque colocam baunilha, que foge completamente das características do cacau. Para mim, o chocolate branco combina perfeitamente com o coco. Então, quando o chocolate vegano é feito com esses subprodutos do coco, então você nem precisa de nenhum tipo de aromatização mesmo, já vai ficar um chocolate branco com aroma de coco. Se coloca um pouco de nibs de cacau, então, é uma delícia. Chocolates funcionais, esses são muito específicos. Para ser considerado chocolate funcional, precisa necessariamente provar algum tipo de diferenciação. Por exemplo, o fabricante pode incluir algum tipo de proteína ou algum tipo de princípio bioativos e comprovar isso. Caso contrário, ele não pode colocar no label da embalagem que aquele chocolate é funcional. Então é bastante específico. Uma outra categoria são os chocolates crus, também são muito específicos. Para ser considerado um chocolate cru, em todo o beneficiamento, tanto do cacau, desde a fermentação, até passando pelo processo de torra, que nem seria uma torra, é basicamente somente uma esterilização, o cacau e o chocolate não podem passar 45 graus. Então, o produtor ele precisa de muito cuidado desde o processo de fermentação do cacau na fazenda, que facilmente pode chegar a 55 graus. Então, o chocolate tem que ser muito específico, tem que ser tratado com muito cuidado e a temperatura em momento nenhum, nem mesmo na temperagem, na conchagem, pode passar 45 graus. Então é isso. Agora vocês têm em mãos tudo que precisam para escolher um bom chocolate. Vou deixar aqui na indicação outros vídeos que você possa gostar. Então, Chocolover, muito obrigado e até a próxima.